a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário dos nossos amigos e parceiros lá do Brasil. A gente tem o prazer de receber aqui o Marcos Paiva, Samir Shoab, Roberto Justus, do Shoab, Paiva e Justo, advogados associados, que já está em qual edição, pessoal? Já está na décima... Décima, da 20ª. Pois é, é 20ª. Quase 20ª, já. 19ª. Todos os anos trazendo o que há de mais novo e mais atual aí na tributação internacional, especificamente hoje, para falar das possíveis alterações aí do Código de Tributação brasileiro e os impactos que isso pode ter, né, nos investimentos dos brasileiros no exterior. Eu vou passar a palavra aqui para o co-idealizador, juntamente aí com Shoab, Paiva e Justo, que é o Luiz Davi Azambuja, nosso vice-presidente da BACCF para 2021, e que vem capitaneando esse webinar. Bom, era presencial, né? Esse ano o webinar, mas que vem capitaneando esse evento anual aí já há tantos anos. Então, Luiz Davi, faça as honras aí. Muito obrigado, Piquet. Obrigado a todos presentes. Obrigado a quem está nos assistindo. Sou Luiz Davi Azambuja. Só para dar um pequeno resumo, a Câmara foi fundada em 1981, fazendo este ano 40 anos de existência. É a maior Câmara de Comércio Binacional das Américas do sul da Flórida. Nossa missão é incrementar os negócios das relações e parcerias na área de comércio internacional e investimentos entre Brasil e sul da Flórida. Algumas vantagens para se associar é o nosso networking, indicações, desenvolvimento de negócios, visibilidade, comunidade empresarial Brasil-Estados Unidos, credibilidade e ferramentas de divulgação. O tema de hoje será, como o Piquet falou, principais aspectos das possíveis alterações no imposto de renda e seus reflexos nos investimentos brasileiros nos Estados Unidos. Nossos palestrantes, amigos de hoje, são o Dr. Roberto Justo, Dr. Samir Shoab, Marcos Paiva, grandes amigos da Câmara há mais de 19 anos de parceria e de seminários. Fundado em 1992, o Shoab Paiva Justo Advogados Associado está entre os mais destacados escritórios brasileiros dos setores tributário, private banking, sucessório, societário, internacional, imobiliário, civil, desportivo e de entretenimento, com foco nas áreas preventiva, consultiva e contenciosa, e opera no Brasil e no exterior, como uma boutique jurídica atendendo empresas de médio e grande porte, pessoas físicas e instituições financeiras, tendo como preceitos a qualidade dos serviços prestados, o compromisso com os clientes e o atendimento pessoal e personalizado, agregado um amplo conhecimento das áreas de direito por meio de uma equipe de advogados altamente especializada. A última vez que nós estivemos juntos foi em novembro de 2019 e, ao vivo, esperamos voltar em novembro, dezembro, com um evento presencial. As perguntas poderão ser feitas através do chat e serão respondidas no final do evento. Passo a palavra ao Dr. Roberto Justo. Obrigado. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Luiz Davi. Como sempre, esses 19 anos de parceria, o 20, não seria possível sem a ajuda de você, sem a ajuda da Mary, sem a ajuda da Larissa, ou seja, a gente tem como a nossa casa a Câmara e é muito agradável, muito prazeroso estar sempre com vocês. Então, é um agradecimento aqui dos três para começar, que se nada disso houvesse, se não tivesse o Luiz Davi, e a Mary e a Larissa. Gente, como sempre a gente faz, esse ano vai ser a primeira vez que a gente faz um online, mas se Deus quiser, acho que em novembro, dezembro a gente estará aí junto outra vez, fazendo presencial. Se eu não me engano, vai ser o 20º ou 19º evento que anualmente a gente faz com vocês. E hoje a gente está trazendo um bate-papo sobre as possíveis alterações que estão no pleito aqui no Brasil, na mudança do imposto de renda, notadamente do imposto de renda.
E já estamos na 4ª versão de um projeto de lei para se mudar algumas coisas aqui no Brasil, e a gente queria trazer para vocês alguns impactos nisso, o que poderá ser mudado e o que a gente acha que vai mudar, e os impactos dos investimentos brasileiros aí nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né? Então, uma coisa que vai voltar à tona com relação à possível alteração é a taxação dos dividendos aqui no Brasil, que hoje todas as empresas que distribuem dividendos para os acionistas, tanto faz pessoa física ou pessoa física ou jurídica residente no exterior, na distribuição de dividendos, a alíquota é zero, ou seja, é isento de imposto de renda. O que o governo está trazendo é a possibilidade de, na taxação, houver uma taxação de 20% sobre os dividendos. Na primeira versão, quando se falava em paraíso fiscal, na distribuição de dividendos, a alíquota seria 30%. Agora unificou. Ou seja, qualquer que seja o investidor, o acionista, a taxação vai ser de 20%. E aí a primeira coisa que afeta Brasil e Estados Unidos. Hoje, quando eu, residente no Brasil, uma empresa residente no Brasil, paga dividendos para um acionista, pessoa física residente nos Estados Unidos, ou para uma pessoa jurídica nos Estados Unidos, hoje é isento. E aí, quando vocês recebem aí nos Estados Unidos, a pessoa física residente aí, vocês são obrigados a colocar na tabela dos Estados Unidos e é taxado nos Estados Unidos. Uma das grandes preocupações das pessoas que vão morar nos Estados Unidos é que elas estão acostumadas a ter um empresário, tem uma empresa no Brasil, hoje não paga nada de imposto, só que quando ele muda, torna-se residente fiscal nos Estados Unidos, ele tributa isso nos Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos têm acordo de compensação de impostos. Não tem para evitar a bitributação, mas tem de compensação que basicamente é igual. Ou seja, hoje, se houver tributação dos dividendos a partir do ano que vem, ou seja, se esse projeto for para frente e ele for realmente, a taxação vier, não vai mudar muita coisa para vocês aí residentes nos Estados Unidos, porque os 20 que eventualmente o Brasil vai recolher vai ser compensado com a taxação americana. Então, isso é uma coisa que é interessante falar logo no começo do bate-papo, é que para vocês residentes nos Estados Unidos que tenham investimentos no Brasil e que esses investimentos pagam dividendos, não vai mudar nada, ou seja, vocês vão continuar pagando a tabela dos Estados Unidos, só que, eventualmente, o imposto que a gente vai reter aqui, de 20%, vocês vão compensar aí nos Estados Unidos. Isso é uma das coisas que realmente deve vir, ou seja, talvez a alíquota de 20% vai ser alterada para 15%, mas é uma coisa que realmente acho que é o foco desse projeto de lei, é a taxação dos dividendos, tá? Outra coisa que que vai alterar aqui no Brasil, que tem aí, o Paiva pode ajudar também a entrar, na realidade nós vamos bater o papo os três aqui sem problemas. Uma das coisas que se fala muito aqui é do lucros passados, porque muitas empresas brasileiras têm lucros acumulados de anos anteriores, e nas primeiras pautas do projeto se falava em tributação dos lucros também passados a serem pagos a partir de 2022. Então, no último projeto que a gente tem, no último estágio de projeto, se fala em pagamento dos dividendos ou crédito dos dividendos a partir de 2022. Ou seja, gente, se a empresa tirar do lucro acumulado esse ano em 2021, os lucros acumulados, e colocar no passivo da empresa para ser pago a partir de 2022, não teria imposto sobre o passado. Isso é importante. Parece uma coisa simples, mas se a empresa não tirar do lucro acumulado e colocar para contas a pagar, se ela não fizer essa pequena mudança contábil, ela vai ter que pagar imposto a partir do ano que vem, se o projeto for para frente. Tá? Então, é uma dica importante. Olha, eu tenho bastante lucro acumulado. Ah, mas eu não tenho caixa. Não importa. Coloca no passivo a pagar esse ano, ou seja, houve o crédito, e o pagamento que se dá a partir do ano que vem, como contas a pagar, não seria tributado. Isso é importante. Tá bom? Existem outras coisas interessantes aqui para o Brasil, como, por exemplo, as empresas que faturamento até 4,8 milhões de reais anual,
se pago R$20 mil por mês para os acionistas, seria isento de imposto. Tá bom? Então, isso é outra coisinha também, é não incidência nas distribuições para empresas controladas no Brasil. Ou seja, eu tenho uma empresa que é dona de outra empresa, se ela pagar o imposto sobre dividendos para a empresa mãe e ela pagar depois para o acionista, eu estaria tendo uma dupla tributação. Então, quando as subsidiárias pagarem imposto para as holdings ou para as matrizes, nessa primeira tranche não vai haver imposto. Vai ser pago quando realmente chegar no último acionista, tá bom? Eu só gostaria de acrescentar alguma coisinha aqui. Bom, antes de mais nada, rapidamente, também gostaria de agradecer à Câmara, né? Não posso deixar de passar em branco, agradecendo a pessoa do Luiz Davi, Mary, Larissa e do presidente Alexandre Piquet. Muito obrigado aí pela oportunidade e parceria. E aqui, só uma observação que eu gostaria de fazer, é que essa reforma, que as pessoas às vezes perguntam, vai sair, não vai sair, né? Então, o que a gente tem recomendado para os clientes, né, para quem nos pergunta, é assim, nesse momento a gente deve analisar o que está ocorrendo, as possibilidades, mas ainda a gente entende que não é hora de sair mudando estruturas, mudando operações já existentes, porque, como nós sabemos aqui, isso é importante porque há muitos bankers também aqui nesse webinar, é importante não se antecipar e sair com alterações, porque Brasil a gente sabe que pode mudar ainda muita coisa na redação atual, já estamos no 3º substitutivo, isso ainda vai para o Senado, que pode mudar bastante no Senado, e pode também não acontecer nada, pode inclusive não acontecer nada, né? Então, nesse momento, a gente entende que precisa ser analisado, sim, para que a gente já pense nas hipóteses, nas alternativas, como essa que o Justo acabou de colocar. A tributação de dividendos no Brasil é uma mudança relevante, então a gente entende que vai pegar a grande, né, maioria dos contribuintes, dos empresários, clientes, que hoje tem esse benefício de receber dividendos isentos, e muito provavelmente a gente vai ter que pensar em planejamentos como esse que o Justo acabou de dizer, de já deliberar distribuições eventuais de lucros acumulados. Mas é importante só que a gente só faça essa pequena observação com relação a acompanhar muito de perto, mas ainda não mudar as estruturas já existentes por conta do projeto, porque não sabemos qual vai ser a versão final. Tá? Então, era isso. Acho que podemos passar para o próximo, né? Justo, Paiva, alguém quer falar alguma coisa? Não. Tá. Ok. Tá. Bom, aqui com relação a empresas no exterior, basicamente, né, o que importa muito aqui para o que a gente está falando, é a questão de... no projeto original da reforma, eles mudaram, havia a possibilidade de mudar, e isso já caiu. Então, neste momento, nada mudou. Está valendo a regra vigente atualmente, não tem nenhuma alteração. Qual era a mudança que foi levado no projeto original? Era aquela anterior MP 627 de 2013, que acabou não passando, que basicamente era o fim da tributação no regime de caixa. Atualmente, como a gente sabe, e é isso que está valendo, os contribuintes brasileiros, os brasileiros que têm uma companhia offshore no exterior, ele só vai se pagar imposto no momento em que houver a disponibilidade econômica para a pessoa física. Enquanto a empresa lá dentro estiver oferindo lucro, ganho, rendimentos, estiver dentro da empresa e não passar para a pessoa física, não há nenhum tipo de incidência de imposto. E é isso que nesse momento está valendo. No projeto original, que copiava a medida MP 627 anterior, era diferente, ou seja, no projeto original dizia o seguinte: vai ser obrigado a apuração de um balanço em 31 de dezembro e sobre o lucro apurado a cada ano haveria tributação independentemente da disponibilização para a pessoa física, que aí já seria regime de competência.
Então, isso é um ponto muito importante, muda bastante, mas ainda está no substitutivo, isso foi retirado, simplesmente. A gente tem ouvido dizer aqui que é possível que esse assunto volte à tona, e pode ser que eles voltem à questão da tributação das offshore ao final de cada ano. Então, o que a gente recomenda aqui é acompanhar, tá? Continuar acompanhando isso, mas, nesse momento, esse benefício do diferimento ad eterno, enquanto não disponibilizar, continua válido. Tá? Há mais 2 pontos que a gente está colocando aqui, e depois eu passo aqui para o Justo e para o Paiva também acrescentarem. Um deles, né, diz que no projeto original havia também a obrigatoriedade de qualquer aporte de capital em companhia offshore ou em trust que fosse feito a valor de mercado e, portanto, que fosse reconhecido o lucro aqui na pessoa física no Brasil, ganho de capital, e pago no momento da integralização de capital esse imposto de renda no Brasil. Isso também foi excluído no substitutivo, também vale a regra anterior. Também nada mudou, mas, da mesma forma, acho que vale acompanhar. E, por fim, o terceiro item aqui desse slide é bastante interessante, que não é uma repatriação, mas a gente está chamando de uma anistia, entre aspas, que é aqueles que têm bens no exterior declarados, bonitinho, no imposto de renda, lá em 31 de dezembro de 2020, e queiram atualizar esses bens, quaisquer bens, a valor de mercado, isso vai ser possível mediante um pagamento até abril do ano que vem, 29 de abril, de 6%. A gente sabe que o ganho de capital vai de 15% a 22,5%, dependendo do valor do ganho. Então, é um benefício, né, que a Receita está dando. Você, se pagar 6%, atualiza o valor dos bens no exterior, inclusive offshore, inclusive lucros acumulados que ela detenha. Se for uma companhia, o valor a ser atribuído é o valor do patrimônio líquido. Se for um imóvel, é o valor de mercado, precisaria avaliar o imóvel. Se for um ativo financeiro na pessoa física, é o próprio valor do bem em 31 de dezembro. Então, a gente entende que esse é um ponto interessante, é um benefício, que, se sair, a gente recomenda que seja feita uma análise caso a caso, bem a bem, mas a gente vê com muito bons olhos essa possibilidade. Justo, Paiva? Não, só para... Desculpe, gente. Bom, prazer aqui, é o Paiva falando. Só voltando ali, Samir, para aquele... Não sei quem está comandando aqui o slide, mas voltando para o anterior lá da anistia em si, só para a gente não confundir, tá? Deixa eu ver se... Ó, esse mesmo. Obrigado, gente. Isso nós estamos chamando de uma anistia, não é aquela anistia da repatriação, como o Samir colocou, com a diferença básica. Isso aqui, essa que eles estão querendo, né, implementar para 2022, são para bens já declarados, tá? Aquela anistia antiga que teve em 16, teve também em 17 também, o Hearst, né? Aquele, inclusive, com relação a 16, o prazo de fiscalização acaba agora em outubro, tá? Isso é importante. Ou seja, todo mundo que fez o Hearst lá em 2016, acaba o período da Receita fiscalizar agora em outubro de 2021. Ou seja, a partir de novembro de 2021, quem declarou no Hearst está ok, não precisa fazer mais nada, tá? E essa anistia aqui é um pouquinho diferente, porque são para bens já declarados. Ou seja, o bem tem que estar declarado, né, em 31 de dezembro de 2020, e aí, se tiver o valor, se o valor de mercado for muito maior, você pode né, reavaliar e paga 6%, ou seja, é um benefício. Esse, inclusive, nós aqui, a gente acha que isso vai acabar passando de uma certa forma. E essa questão, outra questão dos imóveis, que o Samir depois vai falar, e a questão do fundo fechado, que o Justo vai falar também, são questões de caixa para o governo agora. Então, essas devem passar de alguma forma, tá? Mas só para fazer essa diferenciação dessa anistia aqui de 6%, daquela anterior de 16%. Tá? Essas são para bens já declarados. A pessoa declarou por um valor menor, ou a pessoa, enfim, está lá por um valor de custo, e ela quer reavaliar, ela vai poder reavaliar qualquer bem e vai pagar 6%. Muito bom se sair isso aqui, excelente.
Deixa eu só complementar, então, também nessa linha, que acho que afeta bem a parte dos investimentos aí nos Estados Unidos. É uma coisa que nós, advogados, já estamos nos preparando para auxiliar os clientes, eventualmente em abertura de fundos, e até redomiciliação de empresas. Mas uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, como o Samir mencionou, é que agora não é para fazer nada, porque realmente isso não foi aprovado, mas a gente entende que isso vai voltar à tona e que eles vão tentar tributar outra vez, que eu acho que faz sentido, vai, gente? O Brasil é o único país que não tributa empresas no exterior, só regime de caixa, todo mundo tributa, e o Brasil é um dos pouquíssimos países que não tributa. Mas uma das coisas que perguntavam para a gente é o seguinte, então é mais fácil redomiciliar a minha empresa que hoje está em BVI para a Irlanda, para a Inglaterra, para Luxemburgo, para locais não paraíso fiscal e sair do eventual problema, porque a lei, o projeto, desculpa, ele falava empresas localizadas em paraíso fiscal teriam que ser pagos, os lucros teriam que ser pagos anualmente. E é uma coisa que a gente sempre falava o seguinte, não adianta talvez fazer isso, porque a lista de paraíso fiscal aqui no Brasil, ela é feita através de uma instrução normativa, que é muito fácil para se mudar, e ela é taxativa. O que está lá é paraíso fiscal, o que não está não é paraíso fiscal. Então, as pessoas, às vezes, redomiciliariam as empresas para esses países que eu mencionei, aí vem a Receita Federal, em janeiro do ano que vem, depois de todo mundo já ter mudado, fala assim, a partir de agora, quem fez uma LLP na Inglaterra também é paraíso fiscal. Ou seja, isso vai por água abaixo. Então, eu acho que isso não é um planejamento que poderia ser feito. A outra alternativa era pegar a empresa existente, aí uma coisa que o Samir já mencionou, é que esse ano, se for aprovado o projeto da forma como ele estava, esse ano me permitiria capitalizar a minha empresa a custo para uma outra entidade. Ou seja, eu poderia pegar a minha BVI, que está um custo na minha declaração de imposto de renda, e capitalizar um fundo com ela, uma cota de um fundo com ela. Eu poderia fazer esse ano e ter um fundo de investimento que eu passaria a declarar a partir do ano que vem. Se o projeto voltar à tona e falar o seguinte, olha, a partir de 2022, a capitalização terá valor de mercado. Então, isso sim, se isso voltar à tona, a gente no nosso próximo seminário, a gente falaria com vocês, talvez valeria a pena fazer a capitalização das empresas, aí sim, a custo no fundo, porque a partir do ano que vem não seria mais, não seria permitido, você teria um impacto tributário, porque teria que ter valor de mercado, tá bom? E só voltando aos 6%, eu sei que meus dois sócios já falaram, mas eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que todas as empresas que estão no exterior estão defasadas com relação a dólar, que dólar já é antigo, e com relação ao valor de mercado também. E como o Samir e o Paiva mencionou, serve para qualquer bem no exterior, tanto empresas como real estate, como qualquer outra coisa. E o lucro acumulado, lembrando, ele vai ser taxado no Brasil 27,5% na distribuição. Então, se realmente vingar isso, que eu acho que a gente acha que vai vingar, eu acho que tem que se pensar bem e todo mundo entrar nessa alíquota de 6%. Ô, Justo, eu fiquei encarregado de ler as perguntas aqui, então eu vou passar a primeira pergunta feita pelo Luiz Davi para o Justo, já que é o que o Justo acabou de falar. Então, a pergunta do Luiz Davi é se pode abrir uma empresa nos Estados Unidos ao invés de ser na Europa. Justo? Não, poderia ser, Luiz Davi, mas na linha que eu falei para você, os Estados Unidos não é paraíso fiscal. Mas, eventualmente, eles podem dizer o seguinte, olha, uma empresa aberta em Nevada com características de uma LLC é paraíso fiscal. Aí vai por água abaixo aquilo que a gente, esse pseudo planejamento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E lembrando, Luiz Davi, que se eu tenho uma empresa direto nos Estados Unidos e venho a falecer, o Samir e o Paiva vão morrer logo. Eu vou demorar ainda, mas se eles morrerem logo com o LLC, eles vão pagar 40% de imposto aí nos Estados Unidos. Com limite de isenção é só $60 mil. Então, a gente atinge um objetivo, mas fica aberto com problemas no outro. Tá perfeito. Então, vamos passar para o próximo slide, por favor, Larissa. Posso falar. Bom, o próximo slide ele tem foco nas empresas aqui do Brasil, mas acho que é importante, pelo menos, a gente passar rapidamente para vocês.
porque, enfim, envolve os clientes aí de vocês também, né? Então, basicamente, o que havia também foi uma mudança. As empresas aqui sediadas no Brasil, elas vão ter fatalmente um aumento da carga tributária, com esses dividendos, seja 20%, 15%, que está agora se aventando em haver uma redução para 15%. Mesmo assim, há um aumento da carga, porque esses dividendos eram isentos. Então, para fazer essa compensação, o governo, enfim, a Receita e o governo eles estão sugerindo uma redução do imposto de renda das empresas. Então, a ideia seria desonerar as pessoas jurídicas no Brasil para compensar a tributação maior de pessoas físicas, né? Nesse caso, a ideia é, se o dinheiro ficar, se o lucro, se o recurso for reinvestido dentro da pessoa jurídica, não haveria tributação dos dividendos e, portanto, seria um incentivo à produção, um incentivo à geração de empregos, etc. Então, esse é o raciocínio de reduzir a tributação da pessoa jurídica. No caso, o que está se propondo, atualmente o imposto de renda de empresas, né, regra geral, ele é de 25%, que 15% é alíquota e há um adicional de 10% para lucros excedentes a R$240 mil no ano. Então, a proposta é uma redução, esse adicional de 10 vai continuar, mas os 15 cairiam para 7,5 no primeiro ano. Então, ao invés de 25, seria 17,5 de imposto de renda, com a possibilidade dos 7,5 serem reduzidos para 5% no segundo ano e 2,5% no terceiro ano. Tá? Isso vai depender da carga de arrecadação, aí tem uma regrinha ali, vai depender da arrecadação. Então, haveria a desoneração, isso está lá, essa é uma possibilidade que existe para compensar a tributação de dividendos, e também a contribuição social sobre o lucro, que é um outro tributo existente da pessoa jurídica, haveria uma redução, atualmente ela é 9%, cairia para 7,5%. Tá? Então, essa redução é interessante. E uma mudança que ia ocorrer, mas que já caiu também, eram naquela linha de planejamento sucessório que muita gente faz no Brasil, a constituição de empresas holding imobiliárias, em que as empresas, em que as pessoas aportam capital com seus bens imóveis, aumentam o capital da empresa com os imóveis, e aí ela faz a doação de cotas para os filhos, com usufruto. Isso é muito utilizado em planejamento sucessório. Havia uma ideia de que essas empresas seriam obrigadas a ser tributadas no lucro real, que é uma tributação mais complexa, precisa se comprovar a despesa, a receita, ao invés do presumido, que atualmente é adotado pela grande maioria dessas holdings. Isso também já não está mais, já caiu. Da mesma forma, estamos acompanhando, é possível voltar? Pode, mas isso está se falando muito menos. Provavelmente, as holdings imobiliárias vão manter a possibilidade de tributar no presumido, ok? Então, essa é uma outra mudança. E a última que nós colocamos aqui é o juros sobre capital próprio, que tem a possibilidade, né, de se pagar aos investidores mediante a remuneração do capital investido, e essa despesa é uma despesa dedutível para a empresa. Isso acabaria também a partir de 22, seria ruim para a pessoa jurídica, mas, enfim, são pontos que estão aí em discussão. A grande ideia é essa, a desoneração de pessoa jurídica e a oneração de pessoa física. Paiva, justo? Só aproveitando aqui, para complementar o Samir, e usando a palavra da moda, que é narrativa, né? A narrativa do governo era, vamos fazer uma reforma tributária, no fundo aqui é só imposto de renda, tá? Isso aqui é só para imposto de renda que eles estão propondo agora, neutra. Então, nessa linha que o Samir colocou, vamos abaixar o imposto de renda da pessoa jurídica e criar o imposto sobre dividendo. Essa era a proposta. Mas não é isso que está acontecendo, tá? Só para a gente fazer essa conta simples aqui, ou seja, a carga está aumentando de fato. Está aumentando bastante, inclusive. Tá? Talvez para as grandes empresas não aumente tanto, mas vai aumentar também. Por quê? Porque hoje, tributos sobre o lucro hoje é 34%. Eles querem abaixar, no primeiro momento, para 25%. De 34% vão abaixar para 25%. Abaixa um pouquinho o imposto de renda, o 7,5% e 1,5% da contribuição social. 34% passa para 25%. Só que eles estão criando mais 20% de dividendo.
né? Então, empresa muito grande, que continua com reservas, que não distribui todo o lucro, que capitaliza, essa vai ter um impacto menor, né? Mas empresa média, empresa pequena, as prestadoras de serviços, por exemplo, essas vão ter um impacto enorme, porque elas não costumam capitalizar lucro e nem deixar em reservas, elas acabam distribuindo mesmo o lucro, né? Então, para as empresas que distribuem lucro, o aumento é brutal, é quase o dobro da carga tributária, né? Então, essa narrativa que eu coloquei aqui, que o governo quer fazer uma reforma de imposto de renda neutra, isso é só nas palavras, né? Se passar do jeito que está, mesmo com essa redução de pessoa jurídica que está aqui e que de fato existirá, mesmo assim, o aumento vai ser muito grande, tá? Só para concluir esse tema aqui. Bom, voltando agora um pouco para a pessoa física, que é uma coisa interessante, que isso foi uma plataforma do governo Bolsonaro, logo lá antes das eleições, ele falava que ia aumentar a tabela progressiva, na ocasião ele falava em R$ 5.000, mas é difícil aumentar tanto assim. E o que eles estão propondo é a atualização da tabela de isenção, hoje é 1.800 quebrados, iriam para 2.500, ou seja, as pessoas que ganham até R$ 2.500 por mês passariam a ser isentas de imposto de renda no Brasil. Só que, como o Paiva falou, eu estou tirando tributação, eu tenho que colocar em outro lugar para, em tese, ficar neutra, né? Outra coisa importante que eu acho que aí, na linha que o Samir e o Paiva já falaram, que realmente a gente acha que vai acontecer, são 3 situações de uma arrecadação temporânea, que é aquela que a gente já comentou, dos 6% sobre os bens no exterior, e também a permissão de atualização dos imóveis que os contribuintes brasileiros têm no seu imposto de renda. Só lembrando para vocês, aqui no Brasil, quando a gente declara, a gente é obrigado a declarar todos os bens que nós temos, e sempre em valores históricos. Então, por exemplo, o Paiva tem uma mansão no Jardim América. Ele comprou já faz muito tempo atrás, ele pagou muito pouco. Só que essa mansão no Jardim América que o Paiva tem vale muito hoje. Vale muito. E como isso não é atualizado no imposto de renda, quando ele for vender a mansão dele, ele vai pagar de 15 a 22,5, dependendo do valor que ele vai vender. No caso do Paiva, como a mansão vale muito, ele vai pagar 22,5, que é o valor máximo, né? Sobre o valor de venda versus o valor de custo. E existe uma pequena atualização que o governo dá, mas é muito pequena. Então, o que eles estão propondo é o seguinte: olha, a partir do ano que vem, você pode pegar todos os seus bens imóveis e atualizar ao valor de mercado, e sobre essa atualização pagar 4%, que no caso do Paiva, e na maioria dos casos, vai valer muito a pena, porque você vai atualizar, consequentemente, numa eventual venda, você praticamente não vai pagar imposto. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Como o governo vai precisar de caixa para o ano que vem, em função até de eleições, eu acho que esse tipo de proposição que eles estão fazendo, eu acho que realmente vai sair. Larissa, isso, se você puder. Aplicações, quer começar, Samir, ou eu começo? Bom, outra coisa... Começa? Falei, posso você começa aí. Começa aí, vai. Tá bom. Por favor, desligar o seu microfone, por favor. Obrigado. Bom, aqui tem várias mudanças. Aplicações financeiras também tem muita alteração em vista no projeto. Tá? A gente fez aqui um breve resumo das principais. Então, assim, o primeiro item aqui é renda variável, né? Aplicação na Bolsa. Atualmente, a alíquota é de 15% em caso de lucro, de ganho de capital, e 20% em caso de compra e venda no mesmo dia, né? Day trade. Isso seria unificado, as duas alíquotas, os dois casos na mesma alíquota, de 15%, e a apuração, que ela é mensal atualmente, ela passaria a trimestral. Então, hoje há uma isenção, se em caso de lucro com valor de venda mensal até 20 mil, passa para 60 mil por trimestre. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque, eventualmente, se vender num mês 50 mil e não vender mais nada no trimestre, vai continuar isento, o que não ocorre no momento atual. Então, é uma pequena alteração.
mas o mais importante aqui é que a apuração ela passa a ser trimestral, o recolhimento de imposto é trimestral e a alíquota é única em 15%. Tá? Outra coisa que existe, a aplicação financeira no Brasil, a regra geral, aqueles fundos, aqueles investimentos que têm o come-cotas, que são come-cotas, o imposto de renda na fonte ele é retido automaticamente em duas hipóteses, ou no momento do resgate efetivo, ou atualmente em maio e novembro. Se a pessoa não resgatar, em maio, automaticamente o fisco vai lá e faz a retenção do lucro apurado, do imposto de renda sobre esse ganho, e novembro da mesma forma, é semestral. Aqui, nesse projeto, acaba o come-cota semestral e passa a ser anual. Então, aqueles que têm, alguns que não haverão ainda as come-cotas, mas, por exemplo, ETF, que está na moda, que é o fundo de índices aqui, índices vinculados a, enfim, exterior, a Bitcoin, a inflação, exemplos, né? Esses índices, esse ETF, da mesma forma, é tributado a 15%, igual a ação, só que não vai ter o come-cotas, é um benefício, né? Vou falar do fundo aberto, justo aí você fala. O fundo aberto, da mesma forma, que tem o come-cota semestral, é a aplicação normal em qualquer fundo, esse come-cota semestral passa anual. A vantagem disso é que dá para aplicar um pouco mais o dinheiro do imposto, que seria retido lá em maio, só vai ser retido em novembro. É uma vantagem. Tá? Justo quer falar? Vou passar a bola aqui, depois a gente volta. Uma coisa que também, na linha das três situações em que haverá uma arrecadação extemporânea, a terceira, seria o fundo fechado. Só para recapitular com vocês, existe o fundo multimercado fechado, como o nome do fundo diz, né, o multimercado eu posso aplicar em qualquer papel, inclusive 100% no exterior, se o investidor for qualificado. Investidor qualificado aqui no Brasil é aquele que tem mais de R$1 milhão aplicado. Então, o fundo multimercado fechado é bem interessante, porque, como o Samir mencionou, ele não tem come-cotas. Então, na realidade, você abre o fundo fechado, os bancos geralmente abrem esse tipo de fundo fechado multimercado para quem tem mais de R$10 milhões aplicado no fundo, senão custos, auditoria e tudo mais, não valeria a pena ter o fundo. Ou seja, como você não tem a retenção de imposto de renda semestralmente, o valor é acruado no patrimônio do fundo, na rentabilidade vai render mais do que até um fundo normal, se tivesse os mesmos papéis do fundo. Para vocês terem uma ideia de valores de arrecadação, como até hoje não houve praticamente resgate desse fundo, o Banco Central e a Receita estima que tinha só de imposto segregado nesses fundos R$17 bilhões. É muita coisa, né? Então, o que o governo quer? Quer que tribute esse estoque passado, porque se você comparar com um fundo aberto normal, semestralmente retém imposto de renda. Esse fundo não retém imposto de renda. De estoque, como eu falei, existem R$17 bilhões. O que o governo falou no primeiro projeto? Olha, a partir de novembro do ano que vem, você tributa a 15% estoque, tá? E se você quiser uma colher de chá, eu deixo você tributar a 10% se você pagar esse imposto do estoque, independente de distribuir ou não, em abril de 2022. E também nas novas versões ele falou o seguinte, olha, eu deixo você também pagar 10% se você parcelar, no primeiro momento foi 12 meses, depois foi 24 meses, corrigido pela Selic, que é o CDI. Por que ele deu essa colher de chá para se pagar 10%? Porque muitos contribuintes estavam pensando em ingressar com uma ação, e aí o Paiva pode me ajudar, dizendo que a lei não pode retroagir para prejudicar o contribuinte, que já tinha instrução permitindo essa postergação. Então, para não haver judicialização desse aspecto, ele falou o seguinte, olha, em tese, paga-se 10%, não se briga, ao invés de pagar 15% em novembro, como os demais fundos. E aí, uma coisa interessante para se pensar em fazer também, que eu acho interessante, puxa, ver o quanto você tem na carteira de renda variável. Por quê? Porque os fundos de investimentos em ações, em renda variável, eles continuam iguais, ou seja, você só tributa no resgate. Mesmo com a nova legislação, se ela for aprovada, os fundos de ações continuariam a ser tributados só no resgate.
Então, vamos imaginar que o cliente ele tem um fundo de multimercado fechado, em que ele tenha lá 50% em renda variável e 50% em renda fixa ou em outros papéis. Puxa, por que ele não faz uma cisão desse fundo, ainda esse ano, liberando 50% para um fundo de ações e os outros 50% deixando no fundo multimercado normal? Por que isso? Porque esse FIA que ele criou aqui em função da cisão só vai ser tributado no resgate o dia que ele resgatar. Isso vale a pena. Mas aí a gente sempre fala para os clientes o seguinte, olha, você tem que fazer conta, porque mesmo você criando esse FIA, fazendo a cisão, será que não seria interessante pagar 10%? Porque o FIA, um dia do resgate, vai pagar 15%. Puxa, talvez valha a pena você entrar na alíquota menor de 10%, recolher 10%, e o ano que vem você cria o FIA. Então, isso é um planejamento que estão se pensando em fazer, que vale a pena mencionar para vocês, para ver cada caso é um caso, para ver se vale a pena realmente fazer a cisão ou não, e aproveitar essa alíquota de 10% para realmente pagar o estoque. Samir? Pode continuar? Então, gente, para se atentar, o que se tem, como eu acabei de falar, o FIA, o Fundo de Investimento em Ações no Brasil, ele continua sem alteração, não vai mudar nada do que é. Rendimento em bolsa também, os fundos imobiliários, eles continuam iguais, ou seja, para continuar isentos, vai ser como hoje, tem que ter no mínimo 50 cotistas e cada cotista não pode ter menos que 10%, mais que 10% do valor das cotas. Os FIPs, aí teve uma mudança, os FIPs são aqueles fundos de investimentos em participações, em que geralmente eram constituídos, até com grandes empresas, em que eu deixava a minha empresa dentro do FIP, eventualmente numa venda dessa empresa, os recursos ficavam no FIP, e por 6 meses eu poderia adquirir outra empresa sem tributação nenhuma. Ou seja, enquanto eu não resgatasse a cota do fundo, eu poderia girar o meu FIP dentro de 6 meses, eu teria que comprar outra empresa sem tributação. Pela nova regulamentação, que talvez seja aprovada ou não, se eu vender a empresa dentro do FIP, eu vou ter que pagar imposto independente do prazo de 6 meses mais. E outra coisa que a gente também um planejamento que se fazia muito no Brasil, puxa, eu criava um fundo multimercado fechado, embaixo eu colocava o FIP. Ou seja, o fundo multimercado ele pode ter, como o nome diz, né, vários ativos embaixo, inclusive um FIP. Puxa, eu coloquei minha empresa dentro do seu FIP, vendi a empresa hoje. Ah, tá bom, eu vou distribuir. Se eu tivesse o FIP direto na pessoa física, eu teria que pagar imposto. Como ele está embaixo do fundo multimercado, eu distribuiria para o fundo multimercado e também, como eu não pago imposto só no resgate, pela lei atual, ficaria esses recursos aqui. A partir do ano que vem, se aprovado o projeto da forma que está, esse tipo de planejamento acabaria também. Tá? E os FDICs, que são os fundos de créditos, a partir do ano que vem, eles teriam também um Come Cotas anual em novembro. Tamir, acho que tem alguma pergunta aí? Acho que tem uma pergunta aqui da Mariana Bertoldi. Ela está perguntando se mudou algo para isenção sobre alienação em bolsa no exterior com valor inferior a $35 mil por mês. Bom, como eu falei de ações, eu mesmo vou responder então. Aqui, Mariana, isso não mudou com um detalhe, não são $35 mil, são $35 mil, tá? Então, é o valor em dólar que precisa ser convertido para reais, convertido para reais, e o valor, se esse valor for inferior a $35 mil naquele mês, isso continua isento, não é só para a Bolsa, tá? É para qualquer ativo no exterior, qualquer bem que tenha, que seja o valor de venda inferior a $35 mil, equivalente, mesmo que tenha lucro, vai estar isento. Tá bom? Então, isso, por enquanto, não mudou. Só antecipando uma possível pergunta, né, que os clientes acabam perguntando, a questão do fundo fechado que o Justo acabou de explicar. Quer dizer, se sair o projeto como está,
o contribuinte vai ter duas opções. Ou ele deixa como está, e aí em novembro vai ter 15%, come cotas, né? Inclusive do estoque, ou ele pode pagar 10%, enfim, antes, e dividir em até 24 meses também, que é a última versão do projeto. E os clientes perguntam, mas eu posso discutir isso em juízo? Ou seja, eu posso querer manter a regra anterior de só pagar no resgate? Pode. Tecnicamente, você tem argumentos jurídicos para discutir, né? Não vem ao caso entrar no detalhe agora, né? Mas toda vez que você muda a regra do jogo no meio do jogo, evidentemente que argumento jurídico você tem. Aí é uma questão mais financeira, né? Do contribuinte, porque esses 15% no resgate, um dia ele vai ter que pagar, né? Não pagaria no come cotas, mas pagaria em algum dia se a regra anterior prevalecesse com relação ao estoque, né? Aí é uma questão mais financeira, né? Do contribuinte pensar. E é o mesmo raciocínio que ocorre, né? Que é mudar a regra do jogo no meio do jogo, se eles voltarem com a questão de tributar os lucros das offshores a cada dezembro. É o mesmo raciocínio, né? Quer dizer, estão mudando a regra do jogo no meio do jogo. Hoje, os lucros das offshores você só tributa quando você distribui para o Brasil ou para lá mesmo, os Estados Unidos, né? E eles querem fazer, não está nesse projeto que eles tiraram, mas eles podem voltar a cada dezembro. Está mudando a regra no meio do jogo, você tem argumentos para discutir judicialmente também, tá? Com relação, só um complemento do ambiente político para aprovação, de fato, é difícil a gente dar uma ideia mais firme para vocês aqui, porque o que dá a entender é que os congressistas perceberam que houve e está havendo um aumento muito grande de carga tributária, especialmente para as médias e pequenas empresas, e isso é negativo, né, sobre todos os sentidos. Então, está uma costura grande ali entre Câmara, Senado, né, para ver se aprova. Não dá para a gente dar um chute aqui muito certeiro, mas talvez essas, como o Justo colocou, esses benefícios, né, dos 6% sobre bens no exterior, dos 4% na revelação de imóveis, e essa do fundo que a gente acabou de falar, né, que na verdade pode ser considerado um benefício ou não, dependendo da visão financeira do contribuinte, essas talvez passem, né? As outras, né, especialmente dividendo, que é o grande assunto do projeto, que é a tributação de dividendo, se eles abaixarem, né, talvez passe, né? Com 20%, enfim, melhor a gente não dar muitos prognósticos, mas vai ter que esperar um pouquinho, infelizmente, para a gente ter essa certeza. Um ponto que eu gostaria também de colocar aqui, que me fizeram uma pergunta, é a respeito da reforma, como o Paiva falou, né? A gente está tratando basicamente aqui de imposto de renda, e a pergunta é o imposto sucessório, né, no Brasil, isso vai mudar? A previsão, então, só lembrando que o imposto de sucessão, né, que é o causa-mortes aqui no Brasil, ele é estadual, ele não é federal. Então, as legislações são estaduais, embora haja uma regra geral no nosso código, mas, assim, atualmente, as alíquotas de sucessão no Brasil são baixas, né? Vão de 4% a 8% no máximo. São Paulo, por exemplo, é 4%, Rio de Janeiro já é 8%, Santa Catarina é 8%, enfim. A alíquota máxima é 8%. Já houve muita discussão, sempre isso volta à tona, se poderia aumentar. Já houve uma discussão para chegar a 15%, uma época, mas não passou. E só lembrando que existe uma resolução do Senado que 8% já está aprovada. É só os estados, se quiserem aumentar, eles já podem aumentar a 8%, com prazo mínimo de 90 dias de antecedência, né? E respeitando sempre o princípio da anualidade. Só vale para o ano seguinte, com no mínimo 90 dias de antecedência. Isso é uma questão que está fora da reforma aqui, mas que é importante a gente já colocar. E até eu queria aproveitar muito rapidamente, estamos na reta de chegada aqui do webinar, mas um ponto bastante interessante para vocês saberem, é que existe a possibilidade aqui no Brasil, isso já há jurisprudência a respeito, no caso de inventário. Então, dando um exemplo, né, em caso
em caso de falecimento. Vamos escolher aqui o mais velho, então, de nós aqui. Então, o justo. Caso do justo bater as botas, por exemplo, ele pode, se ele tiver filhos maiores e for um inventário amigável, consensual, sem briga, ele pode ser feito em cartório. E o que há aqui no Brasil é que há a possibilidade dos herdeiros escolherem aonde o estado em que será realizado esse inventário em cartório. E mesmo que ele more, exemplo, no Rio de Janeiro, que é 8%, se ele fizer num cartório em São Paulo, valerá a alíquota vigente em São Paulo de 4%. Ou seja, dependendo do valor... os imóveis, né? Os imóveis que estão... na realidade, aqueles imóveis que estão naquela localização, vai valer a regra do estado onde é feito o inventário. Ou seja, aqueles que puderem fazer isso, né, vão ter uma economia, muitas vezes os valores são bastante altos, né? Então, neste caso, só para esclarecer, se a pessoa tem um imóvel no Rio de Janeiro, vai ter que ser feito esse imóvel no Rio de Janeiro, mas todos os demais bens que ele tenha, empresas, dinheiro em banco, etc., se o inventário for feito num cartório em São Paulo, vai pagar um imposto de 4% só. É uma grande economia, muitas vezes, pouca gente sabe, é recente isso, há jurisprudência já a respeito. Fica aqui o alerta para vocês, quem quiser depois mais esclarecimentos, a gente fica à disposição. Paiva, Justo. Não, eu só queria também acrescentar mais duas coisinhas. Na primeira versão do projeto, isso impacta muito os investimentos do exterior, eu não sei se isso vai voltar ou não, mas é interessante passar para vocês, é que no primeira versão, aquela isenção de conta corrente mantida no exterior, eles acabaram. Não sei se isso vai voltar à tona ou não. Mas, por exemplo, quando eu deixo um dinheiro em conta corrente, depósito à vista no exterior, a variação cambial desse dinheiro aqui no Brasil, ele é isenta de imposto. Então, se eu mandei 100 mil dólares, o dólar estava 2, hoje está 5, ou seja, a diferença de 200 para 500, esses 300 são isentos hoje no Brasil, mesmo quando eu trago. Então, na primeira versão, eles acabavam com essa isenção. E acabavam também com outra isenção, por exemplo, um residente aí nos Estados Unidos vem para o Brasil e torna-se residente no Brasil. Todo o ganho de capital oferido de bens que ele conseguiu na condição de residente nos Estados Unidos, quando ele vende esse bem na condição de residente no Brasil, ou seja, quando ele veio para o Brasil, isso é isento de imposto de renda. E eles, na primeira versão, eles tiraram essa isenção. Então, talvez isso volte aí com relação às novas versões que isso vai transitar pelo Congresso. Mas só para deixar claro para vocês que essas isenções continuam, mas que eventualmente eles possam voltar nessas versões que vêm uma atrás da outra toda hora. Paiva? Bom, pessoal, então, tem mais aqui uma pergunta do Luiz Davi. O pai tem um trust não declarado e morreu. Deixou para os filhos brasileiros. O que eles devem fazer? Justo? Quer responder essa? Pode responder. A resposta é unânime, com certeza. Bom, aqui o problema quer dizer, o trust não declarado, né? Enfim, esse já é um problema sério, né? Criminal, precisaria entender o porquê não estava nada, porquê não estava declarado. Mas o fato é que, neste caso, se ele deixou para filhos, os filhos, eles devem declarar imediatamente. Então, independentemente do pai não ter declarado, com o falecimento do pai, que estava numa relação de crime, né, por não ter declarado bens, partindo da premissa que esse era um trust revogável, né, a gente não sabe. Então, o que a gente recomenda para os filhos, para os herdeiros, é que declarem a partir do falecimento do pai, que esse é o momento que eles vão acabar recebendo esse patrimônio, para que os filhos não cometam essa mesma falta que o pai estava fazendo, esse crime de não declarar o bem. Eles vão declarar, devem recolher o imposto, há uma discussão aí se é 4 ou 27,5%. A gente aqui, em primeira análise, a gente entende que é 4%, que é a herança,
mas os filhos devem declarar imediatamente, desde o primeiro dia em que recebam isso, para que não incorram no crime fiscal. Se for seguro, Samir, se for seguro... A regra é sempre a mesma, né, Isabel? Os filhos, né, os herdeiros. Os beneficiários. Os beneficiários recebendo um ativo do exterior, isso, eles têm que declarar imediatamente. Eles devem declarar, não ficar nenhum dia sem declarar para que não cometam crime fiscal. Então, o crime, se a pessoa cometeu um crime que não declarava, com o falecimento, esse crime vai com a pessoa. O herdeiro não herda o crime. Então, ele tem que imediatamente declarar e cumprir com a sua obrigação fiscal, recolhendo os impostos, se for o caso correspondente. Tá bom? Tem aqui uma pergunta da Fabiana também, que ela está perguntando como está o andamento da legislação sobre trusts no Brasil. Quem que vai nessa? Eu vou. Fabiana, ainda está parado, para variar. Na primeira versão desse projeto, lembra quando a gente falou que eu poderia capitalizar a custo bens no exterior e a partir do ano que vem eu teria que fazer valor de mercado? Quando eles mencionaram que eu poderia capitalizar, que eu deveria capitalizar mercado o ano que vem, eles mencionaram qualquer entidades, inclusive trusts. Então, ele não tem regulamentação de trust ainda, mas aos poucos eles estão colocando trust na nossa legislação. A primeira vez que colocaram trust na nossa legislação foi na época da repatriação, que eles mencionaram trust, de como declarar, e agora também no projeto, na primeira versão, que dizia o seguinte: olha, a partir do ano que vem você tem que capitalizar valor de mercado as suas empresas, mesmo se elas forem capitalizadas no trust. Agora, com relação à parte de sucessão, do aspecto civil, isso ainda está embrionário, Fabiana. Samir? Legal. Brilhante resposta, obrigado. Eu vou passar agora aqui para o Paiva, uma pergunta da Rosa, da Rosângela. Rosa, tudo bem, Rosa? A pergunta dela é se existe alguma data prevista para votação desse projeto, se seria ainda esse ano. Essa eu vou passar para o Paiva. Oi, Rosa, obrigado pela pergunta. Na verdade, infelizmente, não, né? O que eu falei anteriormente. O ambiente político está um pouco complicado por diversos motivos, né? Vocês também sabem daí, né? Nem as notícias daqui, o ambiente político está muito complicado, né? O Lira, que é o presidente da Câmara, tinha falado que iria colocar em votação, mesmo sem acordo. O que significa isso? Quando ele coloca sem acordo, é porque ele não sabe se vai ganhar ou perder. Vamos ver o que dá no plenário, né? Isso que é colocar o projeto em votação sem acordo. Ele já estava com essa ciência, que é sem acordo, porque está, né, sem convergência, e disse que ia colocar semana passada, né? Não colocou, não falou. Saiu uma notícia no Valor de que ele combinou com o presidente do Senado, que eles vão, enfim, que eles vão dar andamento, mas, Rosa, infelizmente não temos uma data, não, tá? Ok, obrigado. Obrigado, Paiva, pela resposta espetacular. Vou passar agora aqui para... o Roger está perguntando se o webinar vai ser disponibilizado por vídeo. Acho que sim, né, Luiz Davi ou Piquet? Acho que estará disponível. Vai sim, depois enviamos para todos os participantes. Ok, será enviado então. Justo, tem uma pergunta também aqui do Roger, que acho que é com relação à resposta de paraísos fiscais que foi dada. Ele está perguntando que as empresas LLC em Nevada, se não me engano, né, ele diz, também são consideradas assim, como se fossem paraíso fiscal, se tiverem sócios não residentes nos Estados Unidos. Ele está perguntando se isso está correto e se enquadraria, então, como um paraíso fiscal. Não, Roger, na realidade eu dei um exemplo qualquer. Podia ser uma LLC em Delaware, Flórida, qualquer local onde nós, não residentes, não pagamos imposto. A Nevada foi só um exemplo que saiu na hora, né? Mas, eventualmente, se a gente migrar ou redomiciliar uma empresa em paraíso fiscal para um local não paraíso fiscal, e eu citei Nevada, mas pode ser Delaware, LLC, LLP na Inglaterra, Irlanda e assim vai,
O fisco poderia inibir isso a partir do ano seguinte, através de uma instrução normativa que é muito fácil de se fazer. E só lembrando também que como o Paiva falou, essa reforma tributária não é reforma tributária. Reforma tributária é mexer com os impostos no Brasil, simplificar. E isso, para aprovação, que é uma lei ordinária, a aprovação é simples no Congresso, viu, gente? Não é uma coisa muito complexa, não, para ser aprovado. Tá? É lógico que tem todos os impactos nos estados e municípios, mas a aprovação do ponto de vista de voto não é tão difícil, viu? Ok. Bom, gente, Luiz Davi, eu acho que estamos chegando ao final, né, do webinar, pelo horário que a gente tem. Eu não sei se alguém tem mais algum comentário. Do meu lado, eu gostaria já de finalizar agradecendo a Câmara mais uma vez, ao Piquet, Luiz Davi, Mary e demais. Muito obrigado aí pela oportunidade. Lembrando que o nosso seminário anual está previsto para novembro, dezembro, né, Luiz Davi? Vai depender aí do andamento da reforma. A gente pretende fazer isso em Miami, presencialmente, e esperamos que a reforma ande bem para a gente ter bastante aí assunto para falar. Então, eu agradeço aqui, passo para o Paiva e para o Justo. Aí, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês. Muito obrigado aí a todos. Eu vou deixar com o Piquet as palavras finais de fechamento. Como sempre, fantástico. Obrigado, Samir, Roberto, Paiva. Vamos torcer para que essas mudanças venham da melhor forma possível para todo mundo. E, se for necessário, a gente encontra de novo para esclarecer mais dúvidas, né? Obrigado pela parceria, obrigado pelo tempo, obrigado a todos que participaram. A gente está fazendo a distância excepcionalmente esse ano, mas na próxima oportunidade vai ser um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Queria aproveitar também, agradecer ao Consulado-Geral do Brasil em Miami, Shoai Paiva Justo, advogados associados, Raia 3, a Shea USA, e avisar que o nosso próximo evento será dia 11 de setembro, feijoada no Texas do Brasil, convidando nossos amigos aí para participar também. E a Câmara pede prova de vacina para participar em eventos presenciais. Todos os eventos requerem reservas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.